John Solis no São Paulo, será que isso pode acontecer? Para quem não sabe, é um volante, é um camisa 5. Ele pertence ao Girona, o Girona não quer que ele permaneça por lá, quer que ele tenha rodagem em outro clube, ou até prioriza, na verdade, uma negociação por venda. Nesta terça-feira, o seu staff teria uma reunião para definir de fato os seus próximos passos. Do que eu tenho de informação, o Bahia está muito forte no interesse da sua contratação e, pelo que eu pude apurar junto ao seu staff, é o destino mais provável. Até, né, Girona, Grupo City e tudo, então, né, seria facilitada até essa questão, porque você vende o Solis para o Bahia, que também é do Grupo City, e você mantém o atleta no seu radar. O atleta, ele é muito bem cotado, tá? Ele tem apenas 21 anos, ele desabrochou com 18 anos, acabou indo para a Europa, não conseguiu ter rodagem, e aí estaria disponível no mercado para uma negociação. O São Paulo olharia ali o jogador mediante ali um empréstimo com opção de compra, empréstimo gratuito, todas as questões que a gente já sabe que o São Paulo Futebol Clube faz. E aí o São Paulo tem até um certo otimismo para quem sabe conseguir essa contratação nesses moldes, mas internamente já é visto como zero possibilidade. Até do que a gente conversou com as pessoas do São Paulo, é de que o jogador ele foi oferecido ao São Paulo, o São Paulo até se interessou ali, o nome foi levado ao Crespo, o Crespo aprovou, só que aí o São Paulo entendeu ali que também não valeria a pena se esforçar por um atleta que eles acreditam que dificilmente vai acontecer. Até de uma aspa que eu coletei, se ele viesse emprestado, se ele viesse oferecido já para fechar, a gente até fecharia, mas é mais o staff querendo jogar para todos os lados. Foi ali, ó, vamos conversar com todo mundo, vamos ver todas essas possibilidades. Foi conversando, tanto é que do contato que eu tive, além do futebol brasileiro, ofereceram para clubes argentinos, clubes colombianos, México, Estados Unidos, clubes da Europa, Turquia. Então é mais ou menos o staff trabalhando, tentando para colocá-lo ele em um novo cenário, um novo mercado a partir desta temporada. O São Paulo foi um dos que até demonstrou interesse, mas depois de ver que era mais ou menos um leilão que o staff estava fazendo, o São Paulo entendeu ali que de fato não daria negócio. Então o São Paulo neste momento descarta totalmente a possibilidade de contratação deste jogador, tá? E o mercado da bola do São Paulo, como é que fica com essa situação toda do Casares, da polícia investigando? Bora trazer um pouquinho de detalhes de informações que eu consegui pegar com algumas pessoas do clube, fora dele, e uma pitada de opinião também. O mercado da bola do São Paulo está bem desenhado, né? O Crespo quer os reforços, o São Paulo estava trabalhando, o Rui Costa estava tendo uma blindagem, né, por parte da diretoria e da presidência para fazer as negociações, para fazer ali, de fato, os apontamentos que ele deveria fazer para reforçar esse elenco. A ideia, internamente, ainda é essa, ó. Eu, Casares, aqui estou resolvendo essas questões policiais e políticas. Rui Costa pode dar andamento ao planejamento. É óbvio que, no fim das contas, tem que passar pelo aval do presidente. E aí, talvez, é capaz, inclusive, do Rui Costa ele dar andamento a alguma negociação, e quando ele for levar para o presidente, o Casares nem está mais lá. Mas a ideia é dar respaldo para o Rui Costa e para o Muricy Ramalho darem continuidade e trabalharem para tentarem blindar o elenco. É porque, obviamente, né, o elenco, tem alguns até que eu sei, tem gente que gosta de bastante rede social. Tem jogador ali do São Paulo que é maluco por Twitter, fica no Twitter ali o dia inteiro. Tem gente que olha TikTok, fica também no Instagram. Tem uma galera que gosta de rede social, eles sabem o que está acontecendo, eles sabem tudo isso. Eles estão realmente numa questão de... eu não diria pressão, mas eles estão tipo até assustados com tudo que tem acontecido, né? Porque imagina, né? Por mais que até os mais desconfiados, as coisas podem, essas coisas estão sendo a ser mais graves do que a gente imaginava. Então isso acaba pegando. E aí nas negociações do São Paulo ainda estão paralisadas e toda essa questão política tem sido um problema. Eu tenho uma informação que São Paulo teria avançado num zagueiro, tá? Um zagueiro aí que é canhoto, que já jogou pelo clube, que tinha sido oferecido, ficou de stand-by, e aí depois São Paulo avançou nesse interesse. Só que aí quando eu vou conversar com o staff, ele fala, cara, a gente estava avançando, mas depois de tudo isso aí, acho que a gente vai para outro clube. É simples. Eu conversei com outro também, com o pessoal do Alan, eles estão em stand-by. Por mais que há um acerto assim, até o Flamengo tá tipo, pô, será que vai valer a pena? Eu não sei nem quem vai ser o próximo presidente.
Será que vai valer a pena fazer negócio? Olha, tem supostos desvios de dinheiro lá. E aí, será que eles vão conseguir me pagar, já que tem esses desvios? Então isso acaba prejudicando o São Paulo também no mercado. O São Paulo para conseguir novas contratações. O São Paulo estava trabalhando ali para tentar a liberação do Lucas Ramon junto ao Mirassol. Será que vai rolar? O Mirassol vai se sentir convencido de alguma coisa? Se não for o âmbito financeiro, se for só no âmbito da promessa? Então, o mercado da bola do São Paulo, obviamente, tem sido muito impactado e tem sido mal visto, tá? Até conversando, e aí para vocês entenderem uma aspa, eu não vou revelar dessa vez quem foi a pessoa, mas é um dos maiores empresários do Brasil, tá? Conversando com ele sobre a possibilidade de uma renovação de contrato, né, com um jogador do São Paulo, conversando com ele, pô, e aí? E a renovação? Você vai sair, vai colar? Porque a gente às vezes acaba caçando pauta, né? Estamos ali parados e tal, pô, será que vamos conseguir alguma coisa? Vamos contatar, vamos conversar para ver se tem alguma novidade. Aí, pô, e a renovação? Vai sair? Pô, cara, se eu te falar que eu liguei 5 vezes lá para algumas pessoas do São Paulo e ninguém me respondeu. E aí eu falei, pô, mas como assim? Então, é fogo, né? Mas eu nem culpo a pessoa em si que eu liguei por conta da bagunça que é esse São Paulo. Fecha aspas. É assim que o São Paulo está sendo visto por diversos empresários, jogadores, assessorias. É isso. É isso que restou do São Paulo Futebol Clube das cinzas do presidente Júlio Casares. E é pessoas de fora também, as pessoas que estão vendo tudo isso que tem acontecido. Então imagina agora para o São Paulo no mercado, precisando reforçar o elenco, precisando reformular esse elenco, trazer peças para o Crespo, como é que vai conseguir fazer isso? A gente está indo aí para o dia, daqui a pouco o São Paulo entra em campo. No sábado, no domingo, dia 11, o São Paulo entra em campo com 2 reforços contratados, um com pré-contrato que não sabe se vai conseguir a liberação antes, e acabou. O resto é todo mundo que está aí. Saíram o quê? 9 jogadores. E é isso que tem aí. Então, será mesmo que a política não atrapalha no clube? Será que a política não atrapalha no mercado? Será que a política não atrapalha o time? É difícil acreditar que não. São Paulo. Depois de tudo que aconteceu com o Júlio Casares, os bastidores do São Paulo estão fervendo, tá? Há ainda uma ala que defende o Júlio Casares e, de verdade, aí vai uma opinião. Acho que quem está defendendo o Casares neste momento, eles têm que, assim, é óbvio que eu estou sendo irônico, mas eles vão, assim, que lealdade, que lealdade. De verdade, eu quero amigos como vocês. Eu quero amigos como vocês. Que lealdade, sabe? Se não for porque tem coisa junto, supostamente, se for só por lealdade, caramba, eu quero muito ter pessoas leais como vocês. Mas ainda tem essas pessoas dentro do São Paulo. E tem uma ala também que já quer a renúncia do Casares, né? Tem uma ala que tem feito pressão. O grupo Participação, que é o do próprio presidente Júlio Casares, né? Ele que é o principal manda-chuva do grupo Participação, fez um comunicado nas redes sociais, inclusive, reiterando a lisura e tudo, o grupo Participação, que é o mesmo do Leco, que é o mesmo do Aidar, que era o mesmo do Juvenal Juvencio, falando que não admite essas coisas e tudo mais, até as duas principais torcidas organizadas do São Paulo, a Dragões da Real e a Independente, também soltaram um comunicado nas redes sociais sendo contra tudo isso que aconteceu e já quebrando de vez qualquer ligação ou possibilidade de apoio para o presidente Júlio Casares. E a pressão está muito forte nos bastidores, tá? Há uma pressão muito grande para essa renúncia acontecer. Tem reunião acontecendo agora no Conselho Consultivo no momento da gravação deste vídeo. Eu até tinha conversado com algumas pessoas. O Casares, ele fala no primeiro bloco, tá? E aí depois ele sai e aí as pessoas do Conselho Consultivo começam a falar. Até do que eu tenho de informação, o Júlio Casares, ele vai defender a ferro e fogo mesmo a sua permanência, tá? Ele até acredita que ele vai provar sua inocência. E ele não quer realmente essa renúncia. É um último caso essa renúncia. Então, para quem está ainda acreditando que vai ser fácil, pelo que eu tenho de informação, acho que pode até ser um caminho sem volta a renúncia, mas acho que vai demorar, porque ele está batendo o pé. Sobre essa renúncia do Casares ou não, é quase unanimidade que o pessoal quer. Eu acredito, tá, e desconfio
pelo que eu tenho de apuração, pelo que eu estou conversando com as pessoas, que o Casares ele vai até as últimas instâncias e quando ele vê que ele vai ser empichado, ele renuncia. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Ele ganha tempo para tentar reverter esse cenário. Se ele entender ali que politicamente os 171 votos necessários para rolar o impeachment aconteça, aí eu acho que pode acontecer uma renúncia. Aí ele fala, opa, parou, deu, vou pedir a renúncia. Porque, além de uma questão de ego, ele ganha tempo com tudo isso, né? Então o Júlio Casares ele não vai renunciar, pelo menos neste momento, por mais que a pressão seja muito grande. As duas principais torcidas organizadas já decretaram o seu rompimento com o Casares, o apoio externo inexiste, o apoio interno também está pouquíssimo. Então são poucas as pessoas ainda que estão apoiando o presidente Júlio Casares. Então ele está totalmente não, porque ainda tem os seus leais ali, mas está quase que sozinho. Alguém que já foi um dia totalmente soberano ali no social do clube, entre os conselheiros, que mandava e desmandava, e gritava e falava, e era o rei da cocada preta, hoje realmente está tímido, não está falando com ninguém, enfim, está totalmente isolado, essa que é a verdade. E acho que a renúncia vai ser uma questão de tempo, mas ainda vai caminhar. Tá, acho difícil, porque a renúncia depende dele, né? As pessoas em volta dele até podem querer a renúncia, mas isso tem que partir dele, tem que partir único e exclusivamente da sua atitude, se isso vai acontecer. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. A gente ficar de olho no TT, jogador que jogou demais na estreia, atacante, camisa 7, fez gol olímpico, deu caneta, foi pra cima. Então é um São Paulo que tá procurando soluções caseiras porque não tá encontrando no mercado opções financeiras para fechar as contratações. Então, só para vocês terem noção, São Paulo chegou até a sondar o retorno do Galeano, né, que passou pelas nossas categorias de base, esteve no Ceará na última temporada, jogou muito bem, mas o Galeano acabou acertando com o Mirassol. Então, São Paulo está perdendo contratação para todo mundo. Perdeu o Gêmeos pro Fluminense, perdeu agora o Galeano, perdeu não sei quem, perdeu não sei quem. Então, quem sabe uma solução caseira não seja, de fato, a solução, né? Então o TT é um jogador de velocidade, jogador de 1 contra 1, jogador de drible, jogador que já fez esse gol olímpico, deu caneta, foi pra cima. Quem sabe, né, pós-copinha, jogando bem, possa ter oportunidades, né? Então vamos ficar de olho, né? A copinha pode ser uma grande solução para o São Paulo nesta temporada, né? Já que o mercado tá fraco, porque até então Danielzinho chegou, não vai ser titular, a gente sabe disso. Coronel chegou, não vai ser titular, a gente sabe disso. Os dois únicos reforços que chegou no São Paulo até o momento não serão titulares. Aí o Lucas Ramon acertou, mas até agora tá para vir em maio, né? Então, Alan ainda tá nessa indefinição, o Flamengo esperando as garantias financeiras do São Paulo. Então, os dois jogadores que chegaram para o nosso plantel para mudar a temporada de 25 para 26 não são titulares. Então, a gente tem o que de expectativa para esse ano? Tomara que a Copinha faça, né, surgir grandes jogadores e que soluções caseiras apareçam, né? Porque se depender das contratações, de fato aí tá difícil. Sendo reavaliado. Por hora, qual que é a principal contratação do São Paulo? Alan. A Alan é a prioridade do São Paulo nesse momento. O Gabriel Sá, o Bruno Braz e eu lá no UOL colocamos que o Alan é não só prioridade para o São Paulo, mas é também considerado internamente, foi colocado isso para o jogador, uma contratação central na janela. Então o São Paulo trata o Alan como uma contratação central, como um reforço central para 2026. Em um primeiro momento, a gente revelou, havia um pé atrás da parte do Alan com a crise financeira do São Paulo, e num primeiro momento há também um pé atrás do Flamengo com a crise financeira do São Paulo. Da parte do jogador, houve sim um convencimento. São Paulo conseguiu convencer o entorno do Alan nesses últimos dias. Com o Alan, tudo está alinhado. Agora, com o Flamengo, resta ainda o sinal verde e uma negociação da parte da diretoria do Flamengo com a diretoria do São Paulo. Por enquanto, existe ainda um pé atrás com o São Paulo da parte do Flamengo, porque o São Paulo vive uma crise financeira, enfim. Então, existe sim uma insegurança do Flamengo em fazer uma negociação com o São Paulo. Hoje o São Paulo está atrás de um volante e o nome dele é Alan, do Flamengo. Valeu, gente! Notícia rapidinha hoje, foi só para a gente dar uma atualizada geral do mercado da bola. Talvez a gente tenha mais informações nas próximas horas. Também falava, Gabriel, por favor, tenta contatar o Muricy.
que é outro nome também que muita gente está cobrando bastante para se posicionar, né, Gabriel? Mas é difícil hoje. Então, falar do Muricy para mim é muito difícil, porque o Muricy é meu ídolo de infância, sabe? Acho que, cara, assim, muita gente tem esse sentimento. Agora, o Muricy, ídolo da minha infância, era o cara que o meu pai falava, as pessoas falavam, que nunca ia aceitar a seleção brasileira, porque nunca ia deixar o São Paulo na mão, lembra disso? Que recusava a seleção brasileira para ser um cara que iria dar a vida pelo São Paulo. Eu não consigo esconder que me resta uma decepção, porque enquanto o barco estava afundando ano passado, ele falou que ele tinha plena confiança nesses caras, né? Ele deu um assim, respaldo. Eu não quero colocar ele como central culpado, sei que ele não é também um cara não remunerado. Eu tenho muita dificuldade de falar do Muricy Ramalho, muita dificuldade mesmo, porque ele é um ídolo histórico do São Paulo e nada apaga isso, assim como eu tinha dificuldade de falar do Ceni técnico, do Raí diretor, mas o do Muricy, não sei, eu talvez esperava algo diferente. A gente tem expectativas na vida, né? Eu não trato como uma decepção gigantesca, acho que seria legal ele ter tido uma outra postura e não teve. Isso faz parte da vida. Acontecem, né? Mas a gente vai ainda, claro, sempre tentando falar com todo mundo, né? Para que todo mundo possa se pronunciar. Inclusive, a gente abre o nosso microfone para membros da diretoria, né, Renan? Posso falar um pouco a respeito disso? O que as pessoas cobram muito, porque o Muricy, ele sempre foi um cara muito... qual que é o termo que eu uso? O Muricy sempre foi aquele cara que falou o que pensava, sempre o cara que gostou da coisa certinha, da coisa correta. Por exemplo, a situação que o Gabriel agora citou da seleção brasileira, ele não é que ele não ia abandonar o São Paulo, ele foi para conversar, que ele não viu o que ele entendeu o que era a seleção brasileira naquele momento, né? Que é até hoje, sei lá, e não quis assumir aquilo ali. Mas as pessoas cobram muito o Muricy porque ele sempre se mostrou ser o cara isento, correto, não participa. Cara, o que as pessoas mais cobram é o posicionamento dele em respeito a tudo, em relação a tudo isso que tem acontecido. Com relação ao trabalho dele, a que ele foi contratado, eu tenho sérias dúvidas. Eu não entendo como o Muricy faz ainda dentro do São Paulo. Qual é a função dele dentro do São Paulo? É isso que eu quero dizer. Qual que é a função do Muricy dentro do São Paulo? Porque entrevista ele não dá, né? Então a gente não sabe o que ele faz de fato no São Paulo. Qual que é a função dele dentro lá do plantel? É uma relação entre jogadores e diretoria, entre comissão técnica e diretoria. Ele avalia as contratações, as possíveis contratações, é ele que avalia, ninguém sabe o que de fato é. E eu gosto de centralizar minhas críticas a ele em relação a isso, que eu acho que o Muricy poderia, por essa história toda que a gente sabe, pelo ídolo que ele é da torcida, eu acho que ele poderia ser muito mais importante no processo do São Paulo. Estou falando de futebol, durante todo o processo. Nos momentos mais difíceis, eu achava que era ele que ia dar a cara, e não o Luiz Gustavo, entendeu? É aí que fica a minha grande minha crítica em relação ao Muricy. Esse cara vai ser a blindagem do elenco, esse cara vai ser o bombeiro que vai apagar qualquer tipo de incêndio, e ele não foi nada disso durante todo esse processo. Entendeu? Então, a impressão que eu tenho é que, por gratidão, deixa o Muricy ali. E ninguém sabe de fato o que ele faz. E é isso que eu gostaria, que eu achava que ele pudesse ser dentro do São Paulo, entendeu? E ele, em nenhum momento, pelo menos na minha visão, ele foi. Aí quando vem todas essas coisas à tona e esperamos e acho que ele não esteja envolvido em nada disso, né, em venda de jogador, nada disso, acho que não, né, do pouco que eu conheço do Muricy, mas eu gosto de centralizar minhas críticas em relação ao que ele poderia ser para o São Paulo dentro do departamento de futebol, que na minha opinião ele não foi, nem de perto. Pois é. Eu também... Bom, tenho minhas ressalvas, né? Já comentei algumas vezes, não vou repetir, mas, enfim, são algumas decepções aí. E eu gostaria que o Rogério nunca mais voltasse para o São Paulo. Com esses caras, não. Eu tenho um sonho da vida de ver o Ceni presidente do São Paulo. Para mim, seria o ápice do mundo. Para mim, ele não vai querer, não é isso que ele quer para a vida dele. Óbvio. O pouco que eu conheço, né? O negócio dele é campo. E eu não gostaria mais de ver ele no São Paulo, juro por Deus, cara.
Porque os caras que fizeram muito por um clube, eles vão errar, né? Eles vão ter atitudes erradas, eles vão cometer erro e que coloca não diminui a idolatria, mas coloca assim, vai colocando dentro da história do cara um monte de vírgula, mas naquele período, mas naquele... Porra, cara, o Rogério, deixa o Rogério lá, vamos lembrar de outras coisas, ele já foi treinador por 2 vezes, principalmente nessa fase que o time tá, que o clube vive. Eu não gostaria mais de ver o Rogério, cara. Uma vez, um amigo, Danilo, me falou, quando eu saí do São Paulo, enquanto a gente jogava no São Paulo, eu não volto mais pro São Paulo. Teve lá a oportunidade, né? Ele contou a história pra gente numa entrevista aqui no AT, mas ele falava isso para mim, porque o que nós fizemos aqui, dificilmente a gente vai conseguir fazer de novo. Só que a gente vai ser cobrado para fazer de novo. E a gente não vai conseguir. Entendeu? Então, e a gente já campeão mundial e tal, e eu já tinha saído antes dos brasileiros, né? E ele foi ainda... Ele participa de um dos brasileiros, acho que ele participa ou de 2, agora não estou recordando, mas de um dos brasileiros de 2006, ele ainda é jogador de São Paulo, é titular, ele fala, nunca mais vou conseguir fazer. E eu vou ser cobrado para fazer. Então, historicamente, poucos jogadores que fizeram muito pelo clube, na volta conseguem fazer, consegue ter o mesmo, né? O nosso amigo Wilsinho, ele fez tanto pelo São Paulo, quando ele voltou, ele sabe disso. Não foi a mesma coisa. Wilsinho, Cicinho, a grande maioria, poucos voltaram e conseguiram fazer, né? Lucas, Hernanes, né? Sei lá, não vou conseguir citar mais aqui, não vem mais a minha cabeça. Mas, enfim, eu não gostaria mais de ver o Rogério no São Paulo, não gostaria que o Raí voltasse para o São Paulo, porque meu ídolo de infância é o Raí, né? Daí o Raí, o Tele, mas o Raí como jogador. E acho que para a gente ficar com a imagem do Rogério, da idolatria do Rogério, ele não voltaria mais para o São Paulo.